Olá curiosos, sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal Lucro com Cripto. Hoje vamos falar sobre uma questão quente, a recente queda do preço do Bitcoin e por que acredito que este é o momento de compra para alguns investidores como eu. Vocês viram a queda de 20% após a aprovação de ETF e isso é o que vamos compartilhar com vocês. Fique comigo até o final do vídeo porque as informações que vamos deixar aqui são importantes. Razões de queda do Bitcoin. Vocês devem estar a se perguntar por que o Bitcoin caiu. Por quê? Bem, uma das razões principais é a retirada massiva de mais de 2,2 bilhões de ETFs de Bitcoin da Grayscale. E não para por aí. Uma mudança, ou seja, há uma mudança de investidores para ETFs Spot, contribuindo para a pressão de baixa. Também há vendas consideráveis de Bitcoins pela bolsa de FTX em processo de falência, já adicionando mais combustível ao fogo. Mas fique calmo, vamos ao gráfico porque nós vamos compartilhar informações que são importantes para que você se sinta seguro. Já aqui no gráfico nós podemos observar, após algumas aprovações de ETF, claramente houve muito entusiasmo nas pessoas, e eu conheço alguns investidores que são tão entusiasmados que queriam comprar até aqui, né? Uma zona muito arriscada. Portanto, é assim, eu quero trazer informações com base na análise de psicologia de vela. Então, todas essas informações nós vamos compartilhar de uma forma muito flexível, não é? Vamos aqui já no gráfico perceber o ponto. Temos aqui o entusiasmo das pessoas, as especulações, porque antes disso, daquilo, as aprovações da ETF, as pessoas estavam com mais coragem de comprar, porque eram duas cartas na manga dos investidores. Primeiro era a aprovação dos ETF, segundo é divisão pela metade. Portanto, é o que nós esperamos já no mês de abril. Portanto, o que nós temos que ver aqui na análise de psicologia de vela, nós temos dois pontos cruciais. O que temos aqui, estamos numa zona em que o preço teve um acúmulo, não é? E esse acúmulo, não é? Ficou, vamos lá supor, um acúmulo que mais ou menos durou, começando do dia 5 de dezembro de 2023 até por aí na segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Portanto, o que nós podemos ver nesse acúmulo? O preço, primeiros sinais que nós podemos olhar. Tivemos uma rejeição depois dessa pressão vendedora desta vela do dia 3 de janeiro. Tivemos uma pressão muito forte desta vela que automaticamente sentiu o calor do comprador. A partir do momento que uma vela chega numa região e sente a pressão compradora e de seguida vemos aqui uma reação positiva dos compradores, claramente é onde houve ali as notícias, aprovações de algumas ETFs de Bitcoins e o gráfico simplesmente manifestou positivamente na direção dos compradores. E claramente quem que não esperava essa pressão, acredito que houve muito dinheiro envolvido, né, para que esse movimento acontecesse. Portanto, o que nós podemos ainda ver aqui é o seguinte, são pontos em que dá para perceber que após essa pressão do preço, acredito que o preço foi testar. Olhando para a psicologia de vela, o que nós vemos, o gráfico primeiro tem que testar uma zona. Porque tu não podes dar todas as tuas fichas de uma única vez, porque se não se sabe quantos estão posicionados para comprar naquela região. Então testou-se e viu que realmente, com esse, como podemos ver aqui, é a mesma situação, olhando para compradores a pressionar o preço, não é? Que é aquela notícia, uma das notícias que influenciaram o mercado a cair porque havia muitos a vender nessas posições, não é? Então o que nós podemos perceber aqui é que, tirando tudo isso, nós podemos olhar aqui como um ponto em que o preço foi testado, porque não se sabe lá quantos estão posicionados para assim vender. Portanto, esta sombra em que o preço, em que a vela desce, mostra claramente que ali houve uma pressão vendedora, mostrando que eles estão posicionados e eles têm força para levar o preço para baixo. E não só mostraram isso, de seguida tivemos uma vela que mudou o curso, não é, daquilo que muitos estavam à espera, com confluência de notícias, confluência do que estava a acontecer no mercado. Claramente as pessoas ficaram, uau, o que está a acontecer? O preço continua a derreter. Claramente eles chegando nesta zona, é uma zona que o preço mais foi sustentado, não é? Que não conseguia romper, não é, a pressão vendedora. Chegando nesta zona, claramente o preço também sentiu a mesma pressão compradora que este antes tinha sentido. Mas o que nós temos de diferente aqui é a quantidade dos que estavam dispostos a comprar. Aqui já tínhamos emoções, aqui já estava a se tratar de emoções. As pessoas já não estavam preparadas para arriscar para comprar. As pessoas podemos ver aqui, enquanto aqui havia muito entusiasmo nas pessoas porque tínhamos aquelas aprovações de ETF, então
Quando já aqui é quando nós podemos ver essa manifestação positiva. Nem mesmo quando tentaram novamente nesta vela a seguir, tentaram novamente fazer cair o preço, mas o preço mostrou potência, mostrou força, houve muito impulso positivo. Portanto, como podemos dar sequência aqui, eles quando chegam nessa região sentem o mesmo calor comprador, mas veja quem está, quantos estavam envolvidos nessa compra. Quase nada. Essa é uma vela neutra praticamente, não tinha ninguém. E de seguida veio a pressão vendedora mostrar que estão dispostos a dominar a área e não queriam papo com ninguém. E vieram aqui umas velas também só para sustentar, mostrar que tinham que reagir, mas do nada o preço mostrou dominância, não é? Claramente com as notícias, só continuar a vender nessas regiões, o preço veio buscar nessas regiões. O que eu vejo, o que eu acredito, não é? É que provavelmente o preço venha buscar os 38 mil dólares, não é? É uma zona que eu já comprei nessa região, ou seja, ainda vou esperar comprar mais nessas regiões. Por quê? Porque ao longo do tempo as histórias se repetem. O preço tem de sempre buscar zonas para encontrar uma consolidação, não é? Então o que eu vejo aqui nessa zona haverá uma consolidação por um certo tempo. Por quê? Quer fazer história o preço, quer fazer um compasso de espera para chegar até abril, porque é o que nós esperamos mais, além de a divisão pela metade. Com essa notícia aqui, com a escassez do bitcoins no mercado, claramente o que se espera com aprovações dos ETF na bolsa, isso vai fazer com que, claramente está a fazer com que alguns investidores institucionais estão a investir forte, a investir pesado e vão comprar. E isto é só uma cócega. O Bitcoin ainda vai valorizar e muito. Não fiquem com medo. Apenas ciente a saber investir do jeito certo, não é? Não coloquem todas as vossas fichas num só ponto. Tem que saber diversificar. Então, olhando para essa região, nós podemos ver, já em abril, nós esperamos essa divisão pela metade em que os mineradores vão dividir ali a recompensa e tudo mais. O que nós acreditamos que o preço vai simplesmente manifestar o seu poder, não é? Que a escassez no mercado e com esse volume de procura que está lá fora do Bitcoin, isso vai fazer com que o preço vai automaticamente começar a fluir buscando a meta em que ele não conseguiu romper nessa região, que é a meta de 50 mil dólares. Isso vai passar ainda mais. Portanto, esperem positivamente, com calma, não é? Como podemos ver aqui, isso aqui é uma cócega, que nesta região nós temos uma pressão vendedora. O que eu percebo? Temos uma vela aqui, não é? Qual é a probabilidade desta vela? O que se espera com essa vela? Vai firmar as mesmas duas velas que firmou aqui, é o que vai firmar nessa região. O que se espera? Depois dessa terminar nessa região, não conseguir romper, a próxima será uma vela vermelha. O que se espera? Pode tentar criar um equilíbrio, porque ele está a encontrar alvo, ele já traçou o alvo. O preço, quando traça o alvo, vocês podem especular, as pessoas podem especular, mas o preço tem que tocar naquela alvo. Então, o que eu vejo, não há muita pressão. E o comprador aqui ainda está com medo para comprar. Muitos compradores estão... Então, nesse momento é que o mercado percebe que muitos estão com medo. Eles vão trabalhar com base nessa emoção. Mas olha só, tirando esse ponto, essa é uma estrutura, é outra história. Acreditamos que neste ponto ele vai criar uma vela vermelha, pressionar o preço para baixo e ainda tocando a zona dos 38. É o que nós esperamos. Portanto, a partir daí ele vai passeando e o preço vai buscar assim um espaço para chegar até o mês de abril e fazer história. O preço vai fazer história, ainda há muito espaço. Portanto, é importante sempre olhar para uma visão mais ampla, não é? O preço ainda tem muito para descrever, tem muito para dar. O Bitcoin é a história, é a moeda do futuro. Portanto, não fiquem desesperados. Isso já aconteceu várias vezes nos anos anteriores, já caíram preços, já valorizaram, né? Podemos olhar aqui várias outras informações que criaram esses impulsos. Veja só aqui nesta zona. O preço caiu até 3.831 dólares. Mas depois dessa congestão, o preço foi para onde? O preço simplesmente foi para onde? Explodiu para onde? Foi para 67 mil dólares. Portanto, não fique assustado. Isso é Bitcoins. Bitcoins tem essas marés, não é? Não, você não pode ter muita pressa com Bitcoins, tem que ter muita calma. Portanto, esse foi o vídeo que nós tínhamos para você. Compartilhe suas opiniões, não é? É importante que eu queira saber o que vocês acharam deste vídeo. Quero saber o que vocês pensam sobre a situação atual do Bitcoins. E se ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perder as próximas atualizações.